Bem, como todos os dias, vocês já sabem, nós recebemos aqui nos nossos estúdios algum entrevistado para falar sobre temas que importam a toda a população cearense. E hoje aqui, o nosso convidado do Ceará no Ar, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado José Sarto. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje muito cedo no Ceará no Ar. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Adriana. Eu que agradeço pelo convite. Presidente, todo mundo conhece a Assembleia Legislativa pelas votações, pelos projetos de lei, por todas as polêmicas que circulam dentro da Assembleia Legislativa e dos assuntos que interessam a população do Estado. Mas o senhor que está aqui principalmente para falar hoje sobre uma campanha, não é, que a Assembleia Legislativa está fazendo, que esse trabalho também que a Assembleia faz, um trabalho social, um trabalho de conscientização, e essa campanha foi intitulada Ideia Certa. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa campanha Ideia Certa, como ela surgiu e a que ela se propõe. Bom, Alexandre, na verdade, o conceito dessa campanha é debater alguns temas que são muito importantes para nós cearenses e para o Brasil de um modo geral. Por exemplo, o combate às drogas. Por exemplo, agora no mês de maio, há uma campanha internacional com relação de segurança no trânsito. E nós percebemos muito claramente que as estatísticas que apontam para o número de mortes no trânsito, o número de acidentes no trânsito, muitas das vezes, porque o condutor ou a condutora dirigem sob efeito de bebida alcoólica, dirigem usando um telefone celular, ou conversando ou passando mensagem, avançam o sinal vermelho e isso traumatiza muito a família brasileira. E a ideia, eu diria a ideia certa, o programa tem esse conceito, é debater esses temas. Por exemplo, também a questão do aumento da violência contra as mulheres. São temas que serão discutidos e, na verdade, eu diria que o esboço total, ele deve ser construído com a opinião da sociedade civil, dos deputados e deputadas, da academia, das universidades. São temas que tem, para além de um palestrante ou de um seminário, nós vamos ter vários debates. E a ideia é propiciar essa campanha trazendo temas que sejam importantes de modo geral, para o cidadão cearense. A ideia, claro, é promover também a participação do povo. De que forma que as pessoas vão poder participar? O senhor falou agora que vão ser realizados debates. De que outra forma a população vai poder participar disso também? Bom, na verdade, além do conceito de uma palestra, de um acadêmico ou de uma pessoa que tenha muita, eu diria, inserção no meio social, por exemplo, na faixa etária dos jovens, para discutir combate às drogas. A ideia é promover seminários, audiências públicas, participação nos meios de comunicação de um modo geral, para trazer esse debate para a sociedade de um modo geral. Então, os temas eles são variados, né? Nós temos a ideia de também debater a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, um tema que está muito ainda, eu diria, encoberto por incertezas, é a questão das estatísticas do suicídio no Brasil e no Ceará, que a gente percebe um crescimento assustador da influência das redes sociais no comportamento de pré-adolescentes e jovens. Então são esses temas que devem ser debatidos. Agora, esses debates, eles vão acontecer dentro do próprio ambiente da Assembleia Legislativa, ou a ideia é levar esses debates para os bairros, para os municípios, para mais perto da população? A ideia é uma parceria com todos os segmentos, por exemplo, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a depender do tema a ser abordado, e discutir tanto na ambiência da Assembleia como nos bairros e nos outros municípios. Você falou que o primeiro tema vai ser a questão do trânsito. Segurança no trânsito. Segurança no trânsito. E aí vocês vão trabalhar também em parceria com outros órgãos, com outras instituições, para viabilizar que essas informações cheguem de forma mais prática para as pessoas? Isso. A ideia é, de uma maneira pedagógica, debater e esclarecer para a população, de um modo geral, a questão da segurança no trânsito. É você perceber. Basta seguir aí o código de trânsito, né? Não dirigir alcoolizado, não usar o telefone celular quando estiver dirigindo, não passar mensagens, não invadir as ciclovias, não ultrapassar o sinal vermelho. Se nós conseguirmos de uma maneira importante sensibilizar
a população cearense, eu quero crer que a gente já atingiu o nosso objetivo, porque quem visita os hospitais de trauma, principalmente, vê ali em loco, ao vivo, as estatísticas que traumatizam a nossa família cearense. Agora, o resultado desses debates, dessas audiências com a população, vai se transformar em algum tipo de documento para que possa, de repente, vir a pautar projetos, ações da própria Assembleia Legislativa? Eu creio que sim, porque, na verdade, a política pública ela é estabelecida de acordo com, eu diria, com a ressonância social. Por exemplo, o prefeito Roberto Cláudio implantou há alguns anos um programa que é muito importante, que são as areninhas, que é dentro de um conceito de inserção social dos jovens pré-adolescentes e adolescentes. Ele construiu campos de futebol em todas as grandes aglomerados de Fortaleza. E isso é decorrente de reclamações, de observações, e esse debate certamente vai produzir algum tipo de sugestão para que se faça ou se conceba uma política pública. Agora sim, a gente acabou de falar agora um pouquinho atrás aqui no jornal, inclusive, sobre essa questão da situação nas universidades, né, do possível corte de verbas. A Assembleia Legislativa vai poder adotar alguma medida para, de alguma forma, reverter isso? Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho que pode debater. É um dos temas que eu diria que estão pautados aí para a emergência brasileira, entre tantas que temos, né, a questão econômica, e certamente eu não creio que seja o melhor caminho você cortar a verba para a universidade, porque é dali que saem as ideias. É investindo em ciência, pelo contrário, é investir em ciência e tecnologia que a gente vai perceber talvez a maneira mais eficaz de economizar. Então, esse é um dos temas que devem ser também debatidos. Presidente, nos assuntos que a gente tem falado bastante aqui nos últimos dias, que a população tem discutido, que as pessoas têm conversado nas ruas, principalmente aquelas pessoas que gostam de futebol, que frequentam os estádios, é a questão da venda ou não de bebidas alcoólicas nos estádios do Ceará. Esse tema que, inclusive, voltou a ser tema de audiência pública na Assembleia Legislativa. Agora, eu convido o senhor a assistir uma reportagem que a nossa repórter Luana Gurgel preparou, falando sobre esse assunto, né, e falando sobre a presença polêmica, desse assunto, né? Essa polêmica na Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar. O tema mais do que nunca tem dividido opiniões entre os parlamentares, inclusive daqueles que fazem parte da base aliada ao deputado Evandro Leitão, autor do projeto. Eu, antes de mais nada, eu quero dizer que eu compreendo a posição, o pensamento dessas pessoas, até porque grande parte deles não vão para uma praça esportiva, não vão para um estádio de futebol. Eu já tenho aí uma boa estrada, já tenho aí 40 anos ou mais que vou para a praça esportiva, que conheço praticamente todos os equipamentos esportivos no Brasil, praticamente em todos os estados que nós conhecemos, e sabemos que não existe nenhum tipo de vinculação. O nosso PL, o nosso projeto de lei, ele na realidade o que ele diz é que a liberação da comercialização do consumo e venda de bebida alcoólica dentro das praças esportivas. Hoje nós temos um problema muito sério, onde as pessoas elas bebem no entorno do estádio, na porta do estádio, e isso termina ocasionando um tumulto muito grande quando desses mesmos torcedores vão entrar no estádio, que normalmente eles entram faltando 5, 10 minutos antes dos jogos. E o que nós estamos querendo é tirar esse pessoal justamente colocado dentro das praças esportivas. Quando você tira esse público, boa parte dele ou grande parte dele, e coloca dentro das praças esportivas, dando uma condição de segurança, dando uma condição de controle da venda do consumo, dando uma condição regrada, especialmente de consumo, nós teremos a condição de reduzir a violência fora do estádio. Primeiro ponto, devido a ser inconstitucional. Nós sabemos aí que tem os torcedores, eles precisam estar seguros. E já existe uma lei federal, né, garantindo a segurança dos torcedores. Segundo âmbito é a segurança. Então nós sabemos que o álcool ele potencializa as emoções. E nós já temos casos, não somente aqui no Ceará, mas pelo Brasil e pelo mundo afora, desses jovens alcoolizados e fazendo loucuras. A saúde também entra em questão, né? Nós vamos ter médicos aqui hoje, gente do SAMU. Então eu creio que seria um retrocesso.
E Deus nos colocou aqui, você sabe que eu sou um pastor também, um sacerdote, né? Então eu prezo pelo bem, eu prezo pelas famílias. Então eu não poderia me calar diante de tamanha oposição à família cearense, tá? As crianças querem ir para os estádios. Eu estava falando com deputados amigos agora, para assim, você fica mais à vontade de levar seus filhos e a sua esposa para um lugar onde as pessoas estejam bebendo ou as pessoas estejam na sobriedade? Na sobriedade. Segundo este professor de psiquiatria, estudos relacionam o consumo de álcool ao aumento da violência nas arenas esportivas. A minha opinião é que álcool e violência é um problema de saúde pública, né? Saúde pública porque já foi feito N estudos demonstrando que em pessoas que foram homicídios, em suicídios, em acidente de trânsito, o álcool é uma presença muito constante. E nos estádios, né? Nós tivemos um avanço enorme com a Lei 10.671, que é o Estatuto do Torcedor. E diante daquela calamidade que a gente tinha de torcida se defrontando, torcida se degladiando, verdadeiras batalhas campais, vamos restringir o uso do álcool, porque o álcool ele é um inibidor do córtex pré-frontal. Qual a importância, então, desse córtex pré-frontal? Ele funciona como se fosse uma autocensura da gente. Não faça, espere aí, calma, não vamos agir dessa maneira. Quando você inibe esse freio, você deixa o acelerador a todo vapor. E qual é o problema disso em jovens? Porque os jovens, por definição, ainda não têm esse córtex pré-frontal bem desenvolvido. Então, eles estão cada vez a um passo da violência. Se a gente cria um dispositivo legal dizendo que está tudo muito bem, o que é que o pessoal que é a favor dessa medida diz? Então eu não posso beber num barzinho, num show? Eu nunca vi a banda A brigando com a banda B e tendo uma competição que os torcedores da banda A e da banda B vão se degladiar. O Ministério Público Federal esteve presente no debate e vem acompanhando de perto a pauta. O Ministério Público não pode tomar outra posição a não ser essa. É um absurdo, a bebida é uma questão de saúde pública, a bebida tem repercussão não só no futebol, como repercussão dentro de casa, no trânsito. Então, dentro do futebol nem se fala, porque o futebol sem bebida já é um ambiente de animosidade, rivalidade, um ambiente ríspido de tratamento, onde a rivalidade não deixa as pessoas se comunicarem. E a bebida, ela tem um fator diferencial, ela libera os freios morais do cidadão. Então, na medida que a pessoa bebe, ela faz aquilo que bom não teria coragem de fazer. Após a discussão em audiência pública, o projeto de lei segue para votação no plenário nesta quinta-feira. O acompanhamento desse resultado pelos parlamentares mais parece a contagem de pontos de uma grande final. Uma cultura que nós temos brasileiros, que nós temos de assistir um jogo de futebol tomando uma cervejinha, que o nosso PL, ele faz esse regramento, permitindo que até 10% de teor, até 10% de teor alcoólico na bebida, ou seja, poderão apenas o chopp e a cerveja serem comercializados. Então, apenas esses dois tipos de bebida alcoólica. Portanto, a gente compreende, mas, repito, não existe nenhum tipo